E a última questãozinha, pessoal, a questão 25, né, falava sobre eletrostática, e um tema bem bacana em prova, muito comum de aparecer, falava assim, ó. Uma das contribuições de Michael Faraday foi a representação geométrica do campo elétrico na forma de linhas de força. Em relação às linhas de força, assinale o que for correto. 01. Para uma carga geradora pontiforme negativa, as linhas de força são radiais e convergem para o ponto onde se localiza essa carga. Foi bem incisivo no nosso encontro, porque a gente começou a falar sobre campo elétrico, potencial elétrico, a diferença, desenhamos algumas coisinhas aí nesse curso de revisão. Tem um trechinho que é muito interessante a gente falar bem sobre isso aí, ó. Coloca para nós. Só que o campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, eu preciso representar essas linhas de campo, preciso representar essas linhas de campo elétrico, também chamadas de linhas de força, por uma seta. E aí a gente lembra, né, daquela convenção que se a carga for positiva, as linhas de campo elétrico apontam para fora, o vetor campo elétrico para fora, no sentido divergente da carga. Lembra? O campo elétrico para fora. Se a carga for negativa, as linhas de campo se invertem. Ótimo. Então esse item está ok. Beleza? O outro item falou assim, ó. Num ponto no espaço onde existem linhas de força, estão mais próximas, aonde elas estão mais próximas umas das outras, o campo elétrico é mais intenso do que em um ponto onde as linhas estão mais afastadas, né? Então tem outro trechinho na mesma sequência aí do nosso curso de eletrostática, onde eu coloquei bem essa questão de densidade de linhas, né? Vamos rever aí. Agora a parte que a rapaziada tem muita dificuldade. Por exemplo, ele vai me dar um ponto e ele pede para representar o campo elétrico ali, né? O campo elétrico, ele é representado por linhas de campo elétrico. Lembra, né? Essas linhas nunca se cruzam. Quanto mais próximas essas linhas, mais denso é o campo elétrico, mais intensa vai ser a força ali. Então a gente representa essas linhas de campo dessa forma. Ó, em uma carga pontiforme. Linhas de campo. Dessa forma. Veja que aqui próximo da carga, ó, as linhas estão bem concentradas. Então quer dizer que o campo vai ser muito mais intenso aqui. Menos lá. Então, como a gente viu aí nessa pequena passagem da nossa aula, a gente viu que quanto mais próximas estão as linhas de campo, veja que essa região aqui, as linhas estão mais próximas, aqui estão mais afastadas, então, consequentemente, a densidade aqui é maior do que aqui. Então, o campo elétrico, sim, é mais intenso quando as linhas de força estão mais próximas, ok, o item, tudo certo. Depois, a outra ele falou assim, o vetor campo elétrico é sempre tangente a uma linha de força em um certo ponto, né? Então, colocando duas cargas aqui, né? Uma carga positiva e uma carga negativa. As linhas de campo, então, divergem da carga positiva, vão para a carga negativa, as linhas nunca se cruzam e tudo mais, né? E em qualquer ponto desse campo, o vetor campo elétrico, sim, ele é tangente à linha. Por quê, né? Em cada ponto, a gente vai ter o campo elétrico da carga positiva e o campo elétrico da carga negativa atuando simultaneamente, né? O campo elétrico da carga positiva para fora, nesse caso aqui, ele é mais intenso devido à proximidade do que o campo elétrico criado pela carga negativa para dentro, né? E a gente vai ter apenas uma soma vetorial aqui, né? Onde em todos os pontos, esse vetor campo elétrico resultante, ou simplesmente o vetor campo elétrico, vai ser tangente à linha. Beleza? Então o item tá massa. Depois, ele falou assim, no interior de um capacitor ideal, as placas paralelas, quando eletricamente carregado, desprezando os efeitos de borda, as linhas de força são igualmente espaçadas, paralelas e perpendiculares às placas. Tem um trechinho da nossa aula onde eu falei bem sobre isso também, então para você que assinou, adquiriu o curso de revisão do vestibulares de inverno, não teve problema nenhum, principalmente com essa questão 25, onde a gente conseguiu juntos aí revisar muito bem. Coloca para nós aí. Que é o campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? É aquele que as linhas são paralelas entre si. O que isso quer dizer? Que não vai ter diferença de densidade. Veja aqui, ó. Coloca para mim aqui. As linhas pretas estão aqui bem próximas umas das outras, aqui já estão mais longe uma da outra. É sinônimo de que o campo elétrico aqui ele é menos intenso do que aqui. Ali não, ó.
As linhas são paralelas, então nem se aproximam nem se afastam, e a distância entre elas também é a mesma. Então, ficou bem claro, né? Campo elétrico uniforme, imaginemos um capacitor de placas paralelas carregadas com sinais contrários, né? A gente sabe que o nosso campo elétrico aqui, as linhas serão paralelas entre si e igualmente espaçadas, porque não tem diferença de densidade. Tranquilidade, então o item está ok, beleza.